Ótimo. É, você tem um artigo de 2011, que é o teu mais citado, chamado Measuring Efficiency of Brazilian Courts with Data Uhum, Enveloping Analysis, publicado no IMA, sim, o Journal of foi. Management Mathematics. E você Uhum, publicou na revista de Direito Administrativo, neste ano, a versão de uma aham, década depois. Aí eu exato. queria te perguntar se a justiça brasileira é eficiente, o que melhorou, o que mudou, vou te dar essa pergunta, e o que mudou entre uma publicação e outra? Não, claro que não, né? Assim, obviamente que não. O que essa metodologia ajuda, e essa metodologia nem precisa de text mining, tá? Na verdade, a metodologia assim mega simples, né? Que foi, enfim, alguns autores, os primeiros autores que usaram isso foram um paper americano e depois um paper norueguês, né? E aí eles começaram a usar essa metodologia que é muito usada pelo pessoal da engenharia da produção para medir eficiência relativa. A vantagem dele é que, assim, quando a gente conversa com o pessoal do direito sempre reclama, não, mas não dá para ficar comparando o Tribunal Brasileiro, Justiça Brasileira, com Justiça Americana, nem Argentina, né? Brasil é Brasil. Tudo bem, assim, eu sei que existe a tal da teoria da jabuticaba, mas eu acho que no caso do direito faz um pouco de sentido, né? Porque, assim, como que o processo anda dentro de um tribunal, ele realmente muda muito de país para país. E aí, se ficar comparando que nos Estados Unidos leva não sei quanto tempo e no Brasil leva não sei quanto tempo, você está comparando laranja com banana, né? Assim, realmente, as regras são muito diferentes. A possibilidade de recursos já é um começo, né? Já diferencia muito. Mas o que o Data Envelopment Analysis ajuda é de você comparar dentro de um país tribunais diferentes, né? Aí tá todo mundo dentro da mesma lei brasileira, você pode dizer, olha, os relativamente mais eficientes e relativamente menos eficientes, né? Aí a gente consegue tirar, né? Tá tudo ruim, né? É verdade. Mas desses que estão ruins aí, quem são aqueles que estão menos ruins? Aí você consegue comparar. E a vantagem também é de você poder selecionar benchmark, né? Então, sei lá, chutando aqui, tá? O Tribunal do Maranhão é péssimo, mas o Tribunal do Rio de Janeiro é relativamente melhor. Poxa, o pessoal poderia simplesmente pega um avião, vai lá para o Rio para entender o que está acontecendo. Que eles fazem, que eles acabam fazendo, né? Eles têm esses feeling, eles não têm a medida objetiva, mas eles têm o feeling. Olha, parece que o Tribunal do Rio de Janeiro é bom. Vamos ver lá o que está acontecendo, né? Então isso ajuda. O que aconteceu nesses. Na verdade, foi um pouquinho mais do que, né? O título é 10 anos, é um pouquinho mais do que 10 anos. Houve uma informatização intensa da justiça, tá? Então, praticamente hoje, todos os processos novos são eletrônicos. Você não vai mais ter um papel, né? Então, tudo que sobra de papel, de coisa que está ali por causa da ineficiência, ainda não foi resolvido. Mas todos os novos processos, nas três justiças, né, as principais, né, federal, estadual e a trabalhista, elas são eletrônicas. Então, o advogado ele vai entrar, na verdade, né, eletronicamente, vai ter tudo eletrônico, assinatura eletrônica. O cliente, né, a pessoa que realmente está processando, pode acompanhar pelo sistema da justiça, né, como é que está o seu processo, em que estágio que está, né, qual que é o próximo passo, não sei o quê, de uma certa maneira acompanhar. Essa foi a grande mudança nesses últimos 10, 15 anos. A minha medida, assim, parou justamente no momento em que eu acho, assim, né? Se a gente puder, conversando com as pessoas, de novo é meio feeling isso, tá? Mas, assim, você sabe que toda transição, principalmente para questões mais tecnológicas, tem um momento de aprendizado, né? Tem uma transição de aprendizado. E o pessoal aí, né, o servidor público, principalmente os de carreira, não são, assim, os mais empolgados com a nova tecnologia. E aí já tinha trabalhos, estudos de caso de pessoas que foram ver o que estava acontecendo nos tribunais, os primeiros tribunais que adotaram a tecnologia, que começaram a perceber que, na verdade, a eficiência estava caindo nos tribunais que estavam adotando, né? Quando você Porque chama de aquele cara... eficiência, deixa eu entender, são Uhum. várias coisas ou você está falando especificamente de tempo de julgamento ou de duração do processo? É mais ou menos isso, tá? A gente, na verdade, vai olhar mais como uma medida de quantidade de processos, né, por mês ou por ano, que aquele tribunal vai conseguir julgar, baixar, né? Mas aí, lógico que isso vai impactar na duração, né? Quanto mais entupido tiver aquele tribunal, mais vai demorar, né? E aí, então, você não consegue, eventualmente, né? E aí, menos ele vai conseguir produzir relativamente ao que entra, né? Tipo, o TJ de São Paulo, né, o Tribunal Estadual de São Paulo, ele
é responsável, assim, quase 70% de toda a carga processual, né? Para você avaliar, sai um monte, beleza, uau, produziu um monte, só que quanto que entra? Você tem que levar isso em consideração também, né? Então, relativamente, pode ser que não esteja tão bom assim, tá? Então, isso é mais ou menos que a nossa mensuração de eficiência, o que sai, a quantidade que sai, proporcional ao quanto que entra, ao quanto que tem de estoque, né, parado, que está ali esperando ser julgado, tá certo? Ótimo. Então, foi isso que aconteceu, né? O É, processo eletrônico, acho que talvez daqui a alguns anos, de bem novo, feito. né? Quando os velhinhos se aposentarem e os novos entrarem, talvez a gente tenha uma melhora da eficiência. Mas é uma questão de oferta ou de demanda? Eu digo, quer dizer, o ambiente institucional no Brasil é tão bagunçado que tem muita demanda judicial, ou é uma Aham, questão de oferta das equipes, dos juízes, etc., não serem muito rápidos ou sei lá o quê? aham. As As duas duas. coisas. As duas coisas, tá? A gente sabe que no Brasil a gente tem um problema de gestão pública, né? Não é só no judiciário, não é só na justiça, em qualquer área, né? Então a gente começa essa discussão dizendo assim que muitas vezes não é só falta de recurso, né? Então eu não compro esse argumento de que tá faltando juiz, tá faltando gente. Às vezes não é isso. Às vezes é treinamento, é capital humano do servidor, do próprio magistrado. E aí tem a grande questão da gestão. Nossa, história que a gente ouve de horrores, assim, de juiz tendo que ficar decidindo, né, quanto papel higiênico compra, não sei quem contrata, secretária, motorista, não sei o que lá. Cara, assim, deixa o cara julgar, entendeu? A questão de gestão pública é um problema no Brasil, aí eu sou do lado da oferta, né? Então, não tem uma gestão profissional, né? Inclusive nos meus estudos, esse aí que você citou, a gente mostrou que, eu mostrei que o Rio de Janeiro é um dos que mais, né, que é um dos mais produtivos. Eles chegaram, assim, a implementar aquela ISO 9001, né? Então, não sei qual que foi o presidente do tribunal que chegou, vamos dar um jeito nessa jossa aí, vamos realmente, né, cuidar da gestão, e aí eles conseguiram realmente gerar um super aumento aí na produtividade, né? E, por outro lado, tem a questão da demanda, né? O Brasil, por N indicadores, é um dos tribunais, um dos países mais litigantes do mundo. Né? Até se comparar com países subdesenvolvidos, superindustrializados, né? Que normalmente são conhecidos como sendo tradicionalmente mais litigantes. Mas o Brasil, em termos de processo per capita, é uma coisa absurda.